Portanto, vamos a isto. Obrigado a todos por terem vindo, novamente. É sempre um gosto revê-los, mesmo aos quadradinhos, para os que não vou vendo nem aos quadradinhos, mais ainda. E basicamente aquilo que temos hoje é mais uma daquelas sessões que temos feito recorrentemente, pelo menos uma vez por mês, agora creio que uma vez por mês, baseada no shift de estratégias de preço, não é? Portanto, o shift livre do Gary Keller e tal. Eu creio que todos os presentes conhecem, portanto, não vos vou amassar com isso. Escrito sobre mercados em mudança, a seguir ao subprime, com particular aplicabilidade no momento em que entramos e na transição de mercado que tivemos, de mercado de proprietários para o mercado de compradores, estimulado pelo advento pandémico no ano passado. Não é? Portanto, aqui o que íamos recapitular é muito rapidamente, sobretudo porque os presentes, quase todos os presentes, há aqui talvez um ou outro convidado, mas conhecem, digamos, estas dinâmicas, estratégias de preço, passaremos por isso muito rapidamente e depois aproveitaremos para fazer uma atualização daquilo que são os principais indicadores de mercado, não é? Do nosso mercado, com base nos indicadores que estão disponíveis e, sobretudo, previsões ou interpretações de previsões. Mais uma vez, eu faço sempre aqui uma declaração de interesses e de responsabilidade. Só nós nos vinculam, não é? Portanto, vai usando, digamos, os indicadores, depois interpretamos, atrevemos-nos a interpretar, podem ser certas ou erradas as interpretações. Eu creio que não temos vindo a falhar muito direcionalmente e, portanto, e são sobretudo, fazemos isto porque são sobretudo informações que queremos, quer dizer, que acreditamos serem úteis no momento em que estamos e cujo objetivo é reforçar a vossa credibilidade e a credibilidade da vossa argumentação junto aos vossos proprietários e compradores, porque é sempre melhor basear opiniões em factos e indicadores concretos, independentes, do que basear opiniões em suposições, eu acho que não muito, não durante muito tempo, etc. E, portanto, espero que seja útil. Eu vou fazer aquele exercício horroroso, que é, basicamente, vou partilhar o ecrã, está bem? E, espera lá, deixa-me lá ver se eu consigo, para já, partilhar o ecrã. Vou partilhar o ecrã e vou deixar de vos ver. Host Disabled Participant Screen Sharing. Eu tenho é que ter... Já está, Afonso. Ok, obrigado, host, para eu poder partilhar o ecrã e espero conseguir fazê-lo. Tudo tranquilo, suponho. Estão a ver? Estão a ver? Sim? Sim, estamos a Sim. ver. Sim, senhora. Como vos digo, isto é baseado no Shift, no livro do Gary Keller, na tática, especificamente na tática 7, sobre estratégias de preço. São 12 táticas, aquelas que o Gary Keller sistematizou no livro, adotadas por consultores que navegaram bem durante a crise do subprime e prosperaram, aliás, depois dela, e que têm táticas direcionadas a várias coisas, desde a geração de leads, ao trabalhar com compradores, etc. A tática 7 é uma tática sobre estratégias de preço e é essa que versamos hoje. Eu creio que a maioria dos presentes já terá... Quando nós falamos de mercados, vale a pena definirmos muito rapidamente o que é o mercado. O mercado é uma coisa... Para já, o mercado é um ser vivo. E é um ser vivo com dinâmica própria, com vida própria e com vivência espontânea. Portanto, os mercados inventaram-se muito antes de falarmos sobre eles, embora haja teorias económicas de estudo dos mercados, que basicamente dizem uma coisa muito simples. Os mercados funcionam em função da lei da oferta e da procura. Ponto final, parágrafo. Por mais que os tentemos influenciar. Um exemplo que eu nunca não me coíbo de partilhar convosco, perguntar porque é que está aqui uma caneta, é simples, é um exemplo que é dado no Shift pelo próprio Gary Keller, e é o seguinte: iam três ilustres candidatos a advogados, estudantes de Direito, fazer o seu exame na Ordem dos Advogados. E foram, por acaso esqueceram-se das canetas, né? E eram três, coitados, entraram-se, o primeiro entrou na sala a dizer: alguém tem uma caneta que me empreste? E o vigilante que lá está disse: olha, eu tenho aqui esta caneta e vendo-lhe por $1. E o segundo estudante, um bocado aflito, coitado, disse assim: não me quero vender a caneta por $2, faz favor. O terceiro viu-se ainda mais apertado e disse: olha, eu dou-lhe $3 se me vender a caneta. E o vigilante, todo contente, vendeu a caneta por $3, não é? Passados 6 meses, estes estudantes, claro, não correram o mesmo risco, deixaram-se das suas canetas, e os vigilantes viram naquilo uma oportunidade extraordinária para vender canetas. Por isso dizem assim: vão-se distrair, eu vou levar canetas. Levou não só aquele vigilante, como até outros iam com canetas para vender.
Entraram na sala, estes três obviamente começaram diligentemente a fazer o seu exame, mas havia um incauto que se tinha esquecido a caneta e perguntou: por acaso ninguém tem uma caneta que me empreste? E o vigilante que tinha vendido outra vez disse: eu vendo-lhe esta caneta por $3, o valor pelo qual tinha vendido ao último estudante outra vez. Um segundo vigilante, que também levava canetas, disse: olha, se quiser comprar a minha, eu vendo-lhe por 2. E o terceiro vigilante vendeu a caneta ao estudante por 1. O que isto ilustra é um exemplo quase pueril, digamos, do Gary Keller no livro. O que isto ilustra é que os mercados funcionam inevitavelmente sempre em função da necessidade de compradores, da quantidade de compradores e da maior ou menor oferta de produto e dependem decisivamente do momento no tempo em que esse mercado está exatamente. Portanto, mais produto e menos compradores, portanto sobra, o produto desvaloriza e a inversa é verdadeira, não é? A oferta e a procura mandam sempre, o imobiliário não é um mercado diferente de todos os outros, nós temos os mercados financeiros, temos os mercados de distribuição, não é diferente de todos os outros, e no fim do dia é sempre a procura que manda. Não há nenhum negócio imobiliário, noutro setor qualquer, que se concretize sem haver um comprador. E, portanto, o motor é a procura e depende da existência de compradores, desde logo, e da quantidade de compradores existentes e das respectivas motivações. E depois depende, como vimos, digamos, do contexto e do momento. Qual é a altura certa para comprar, porque isto depois influencia as expectativas dos atores, sejam os proprietários, compradores, sejam os próprios outros intervenientes, digamos, no mercado em concreto, que ditam comportamentos e ritmos, velocidades de ação ou ausência deles. Portanto, maior hesitação ou maior celeridade, dependem sempre do momento. Há uma coisa que é absolutamente decisiva, já agora isto só para o mercado funciona como uma balança, não é? Procura manda e no imobiliário há dois tipos de mercados, digamos assim, um mercado favorável aos proprietários, que é aquele em que tudo sorri ao proprietário, o proprietário põe o imóvel à venda quase que o tem vendido no dia seguinte, porque há enorme procura, compradores motivados, etc., achar que estão a fazer ótimos negócios, que o seu imóvel vai valorizar até no curto prazo, e portanto há mais compradores, há menos produto no mercado, porque todo o que aparece escoa, e tendencialmente o que acontece é que os preços são rebocados em alta, por esse motivo. Portanto, os preços sobem. O ativo é mais escasso, os preços sobem. E há mais compradores. Inversamente, em mercados de compradores, acontece precisamente o contrário, não é? Portanto, há menos compradores hesitam, vou esperar, porque agora se calhar não é a altura, eu vou... E o que acontece é que, há mais imóveis no mercado, ficam mais imóveis por vender e, portanto, maior oferta, os preços são pressionados em baixo e os preços tendencialmente descem. Este é o comportamento genérico dos mercados, do mercado imobiliário, não muda muito em relação a todos os outros. Uma coisa que é absolutamente decisiva, ou temos-la considerado muito importante, é a informação. A informação que vemos todos os dias nos jornais, nos meios especializados do setor, e que a informação que normalmente, como veremos, é parcial, é normalmente hiperbólica, em alta ou em baixa, e portanto influencia as cabeças dos nossos proprietários, dos nossos compradores, de forma não necessariamente correta. Daí a necessidade de consultores imobiliários para ajudar a interpretar a informação e pôr as coisas em contexto. Há exemplos, estes vêm já de há muito longo prazo no passado, ainda em 2019, nós fomos vendo notícias a dizer que já em 2019, bom, os preços das casas, como se lembram, de 2015 a 2018 tivemos escaladas dos preços do imobiliário em Portugal, a recuperar um valor de desconto que tinha existido nos anos anteriores, basicamente. Nunca se tratou de uma bolha verdadeiramente, mas da recuperação de um valor de desconto a que o ativo imobiliário em Portugal estava sujeito. Portugal apareceu no mapa há 15 anos como grande, e Lisboa em particular, como grande capital europeia, sede de eventos turísticos, económicos, culturais, com grande reputação internacional, etc. A reabilitação contribuiu muito para isso. Mas em 2019 nós fomos vendo já uma pressão da informação no sentido da baixa dos preços. Bom, isto já subiu muito e, portanto, deve baixar. Dizia-se que a avaliação bancária estava no valor mais alto desde o primeiro trimestre de 2008. Dizia-se, inclusivamente, que podia existir uma bolha, como vimos, provavelmente não era o caso, mas houve, de facto, um acréscimo muito significativo dos preços. Isto eram informações mais regionais. Inversamente, depois temos atores como, por exemplo, a Moody's, que é um organismo credível, uma agência de análise de informação económica, que dizia, não, isto vai continuar a subir até 2020. Portanto, em momentos diferentes de 2019, nós fomos tendo informação
tendencialmente num sentido, mas depois há informação contraditória que aparece a determinada altura, o que molda as expectativas de proprietários e compradores de todo o mundo. Mais notícias desta natureza. Há uma que eu tenho, é que depois, com as notícias mesmo dos meios especializados de informação do setor, como por exemplo o Confidencial Imobiliário, o que parece nem sempre é, da forma como as coisas são apresentadas. Esta é uma notícia de fevereiro do ano passado, de fevereiro de 2020, que se referia àquilo que tinha sido a evolução dos preços em 2019. E dizia, o título da notícia era este: preços das casas em Portugal termina 2019 a subir 15,8%. E isto era literalmente verdade, na verdade, porque se olharmos para, neste gráfico, este era o gráfico que acompanhava a notícia, este ponto é janeiro de 2019 e este ponto é dezembro de 2019. E, portanto, realmente houve um crescimento, esta assíntota, esta reta, tem um declive de 15,8%. Houve, de facto, um crescimento, se olharmos para as coisas assim. Talvez valesse a pena termos olhado para as coisas desde final de 2018. Isto não estava na notícia, ou desculpem, desde o princípio de 2018. É que aqui está janeiro de 2018 e aqui está dezembro de 2019. E, na verdade, a tendência já era de correção, estagnação dos preços. E, portanto, é preciso olhar sempre para as coisas em contexto, no momento em que são ditas, e, sobretudo, olhar tendo retrospectivas, às vezes para trás, mais longo prazo, em mercados que têm tendencialmente a mesma dinâmica. Reparem, isto vinha tudo a crescer desde 2016, de forma muito sistemática e muito assertiva, e aquilo que aconteceu já em 2018 e 2019 foi uma tendência clara de correção, apesar das notícias nem sempre exporem isto. É o Portuguese Housing Market Survey, que reflete basicamente a mesma coisa. Foi caso disto, e era preciso interpretar, se lembram, quando estivemos aqui juntos, se calhar há uns 10 meses atrás, ou 9 meses atrás, apareceram notícias na pandemia que foram coisas como, bom, ninguém compra coisa nenhuma, isto é uma notícia de dia 16 de março, foi o primeiro dia em que nos enfiámos em casa, e que dizia, não está a acontecer rigorosamente nada e tal. Mas, bom, é preciso ver quem diz também. Na altura era o Sr. Presidente da APMIP, que obviamente, estando motivado, e bem, pela proteção do setor, estava a negociar medidas de proteção, neste caso do emprego, à atividade das empresas, do setor de mediação imobiliária, e portanto queria pintar a coisa, provavelmente, cinzento escuro, não é? Ou negro. Todos sabemos que não foi assim, não foi provavelmente o caso, havia negócios a concretizar-se, embora em muito menos número, nos meses de março e abril, como vimos do ano passado. Mais notícias que houve, portanto que houve investidores, e isto é verdade, houve investidores de facto a hesitarem e a adiarem negócios em Portugal para ver o que é que acontecia, mas depois tínhamos coisas deliciosas como esta, que se dizia já nesta altura que 3 meses depois íamos ter um boom porque havia um decréscimo tão grande e tal. É claro que não tivemos boom nenhum. Portanto, o que quer dizer é, os títulos são quase sempre muito parciais, porque o consumidor genérico não lê as letras pequenas, ou não lê necessariamente as letras pequenas. Lê normalmente as letras grandes e fica influenciado em relação às suas expectativas pela leitura das letras grandes. Estes são outros bons exemplos que acho que vocês esqueçam tudo o que está do título para baixo e olhem só para o título e vejam o que é que o proprietário em Portugal está a pensar nesta altura. Preços das casas vão subir só em 4 cidades. Lisboa é uma delas. Isto é uma notícia para aí de maio. E o proprietário fica obviamente a pensar, bom, isto vai tudo continuar a subir, bestial. Mas na verdade isto era um estudo feito por uma consultora britânica chamada Knight Frank, especializada em imóveis de luxo, que estava a referir-se a imóveis de luxo tucu, que é uma minoria dos imóveis no mercado, e para além disso disse, bom, o Covid vai certamente afetar, como todos os outros setores, também o setor imobiliário e também o segmento de luxo, mas por acaso nós fizemos um estudo em 20 cidades europeias, e em 4 delas, apesar de tudo, há alguma imunidade ou uma resistência a essa. E Lisboa era uma delas. Era Lisboa, Viena e não me lembro das outras duas. Mas, portanto, quem lê aquela notícia, aquela parangona de letra gorda, digamos assim, de título, fica convencido de que, de facto, é por isso que é preciso interpretar as notícias, e é esse o papel dos consultores imobiliários, é ser capaz de refriar aquilo que são interpretações precipitadas e parciais de proprietários e compradores. Este é um outro exemplo, em sentido contrário. Esta capa da sábado foi quase, enfim, eu ia usar um termo que, bom, saldos de 46% e não sei o quê. É claro que nunca houve, e vocês sabem que assim é, nunca houve, obviamente, baixas de preço de imóveis, nem de perto nem de longe, nem próximo dos 20%, nem dos 30%, como tinham existido, aliás, na crise anterior. Vamos lá ver,
Do subprime até ao fim da Troika foram quase 6 anos e aí houve uma correção em absoluto do preço de venda dos imóveis de cerca de 30%. Por isso é que depois houve uma recuperação de 2016 para a frente até 2018 muito acentuada, não é? Mas esta capa da sábado aquilo que induz é as expectativas, neste caso de compradores, dizer, eu vou esperar que venha aí o negócio do século, porque até há casas em saldo, 46%, não sei o quê. Eu por acaso li a notícia e creio que nem havia, eu não consegui descobrir nenhuma até 46%, havia lá algumas com algumas reduções, mas enfim. Isto é também uma notícia confidencial imobiliário que, reparem, a seguir ao período de confinamento, ao lockdown, ali do final de abril, houve de facto um crescimento do número de unidades vendidas de 23%, o que é assinalável, mas só nas letras pequenas é que se percebia que isso aconteceu depois de uma descida de 53%. Quando se sobe 20% depois de 53%, estamos a falar ainda de um nível em absoluto bastante inferior àquele com que se começou, digamos, o ano. Portanto, é preciso interpretar. Isto, muito simples, eu creio que a maioria de vós já terá visto isto, o que o Shift fala é de mercados proprietários, há 3 mercados, o equilibrado é quase um mercado teórico, não existe. Há transições de mercados proprietários para compradores e as características são simples, os mercados proprietários, aqueles que vivemos, como vimos de 2016 a 2018, tudo se rio ao proprietário. Se o proprietário põe à venda, põe até por um preço superior e acaba por vender mais tarde. Há compradores sempre motivados e, portanto, o produto desaparece, menor tempo de permanência do mercado, preços a subir naturalmente, porque o mercado funciona com leis próprias e é uma consequência exatamente da oferta e da procura. Nos mercados de compradores, precisamente o inverso. O comprador hesita, o comprador quer ver se existem oportunidades, o comprador acha que pode comprar mais barato mais tarde e, portanto, proprietários que põem os imóveis à venda tendem a mantê-los mais tempo no mercado, até porque têm expectativas normalmente de preço que não são acompanhadas pelos senhores compradores, que são quem concretiza os negócios. Não há negócio sem que haja alguém a comprar, digamos, o imóvel. E, portanto, os preços são pressionados, nesse caso, em baixa e tendem a corrigir. Uma nota importante sobre isto é o mercado imobiliário está provado, com todas as séries estatísticas, é um mercado de longo prazo. E, portanto, o ativo imobiliário tende a valorizar a longo prazo, mesmo que haja, e há sempre, estes ciclos de mercados de proprietários e compradores. Portanto, um investimento feito no ativo imobiliário, tendencialmente, também não é uma coisa que se venda de um dia para o outro, nem que se pretenda vender, mas tendencialmente é algo que se tira retorno a longo prazo. Isto é simples também de perceber, portanto, como já vimos, os tempos de inventário, os tempos de permanência no mercado dos imóveis, é uma forma, aliás, de reconhecer a mudança de um mercado para o outro, de um comportamento para o outro. Em mercado proprietário, os imóveis tendem a estar muito pouco tempo no mercado, os que se vendem naturalmente, e em mercado de compradores, em média, os imóveis estão mais tempo no mercado, sendo certo que se vendem menos imóveis, mas vendem-se em menos tempo, só aqueles que estão angariados a preço, são menos, portanto o desafio é maior, tende a haver um tempo de permanência média no mercado dos imóveis, em mercado de compradores, que é aquele em que estamos agora, de 6, 7 meses por aí. Ainda baseado, digamos, e antes de irmos aos indicadores, naquilo que são as dinâmicas de estratégias de preço do livro, do Shift, portanto isto não tem nada, a única coisa que é artesanal aqui é o boneco, que foi feito, enfim, para ilustrar o conceito. Está bem, e onde é que está o sweet spot? Qual é o preço certo em cada momento e em cada mercado? E se nós fizermos estas perguntas, se tivermos aqui um gráfico em que temos aqui o tempo e aqui o preço de venda, se nós estivermos em mercado proprietários, portanto um mercado tendencialmente ascendente, qual é o asking price neste momento do tempo? Neste momento aqui, bom, seria em princípio, digamos, este ponto, não é? É assim que o mercado se está a comportar. Mas o que é que acontece se o proprietário diz assim, não, mas eu quero um valor mais alto neste momento do tempo? O que acontece é que provavelmente o próprio tempo vai resolver esse problema, porque como o mercado continua, como vimos, de pressão dos preços em alta, pela grande procura que existe, o proprietário acaba por não vender neste momento, mas vende previsivelmente, provavelmente, mais tarde, mesmo por um valor superior àquele que está. O mercado trata disto. Okay? O mercado trata disto. O tema é, bom, e se entrarmos numa dinâmica inversa, numa dinâmica exatamente com o comportamento como o do mercado de compradores. Não liguem ao declive da curva, ele é só ilustrativo, portanto não se pretendem aqui booms de descida de coisa nenhuma, não é isso que estamos a verificar, mas, bom, qual é que seria então o asking price neste momento do tempo? Bem, pela mesma ordem de razões seria algures por ali, não é?
Mas o que é que acontece, se por acaso o imóvel não se vender naquele ponto, é que o mercado neste momento move-se em sentido inverso. E a permanência no tempo do imóvel a ser promovido pelo mesmo preço, o que faz é potencialmente avolumar um gap, uma diferença, entre o preço porque é vendável aquele imóvel, face aos interesses e motivações dos compradores, e as expectativas do proprietário, que se mantêm na mesma cristalizadas neste valor. O que acontece no mercado de compradores, ou o grande risco de acontecer, é não tomadas as decisões certas e as estratégias certas de preço para um determinado imóvel, o comprador tende a andar, o proprietário vai corrigindo, digamos, o preço do imóvel e tende a andar a correr atrás do preço, atrás do mercado. E, portanto, a estratégia certa não é estar atrás do mercado, mas à frente do mercado. É angariar, digamos, os preços e pôr os preços ligeiramente à frente do mercado, tentando antecipá-lo, para tornar esses imóveis vendáveis. Porque nesta dinâmica de mercado de compradores, o mercado não resolve o problema como resolvia o mercado de proprietários. Quer dizer, o senhor pode ser teimoso aqui em relação às expectativas que tem do preço que pretende obter pelo seu imóvel. O mercado de proprietários, se calhar até vende mais tarde, o mercado de compradores corre o risco de não vender ponto final. Nem mais tarde, nem nunca, a menos que haja, digamos, outra recuperação. O que é verdade, portanto, é que a estratégia de preço correto é estar sempre à frente do mercado. E, na verdade, no mercado de proprietários também podemos pôr ligeiramente acima, porque o mercado trata disso. Em mercado de proprietários, o maior valor possível que podemos obter por um determinado imóvel não é necessariamente o valor de uma proposta feita hoje. Como vimos, se calhar daqui a 6 meses o mercado pode ter evoluído de uma forma mais positiva e até podíamos ter ligeiramente mais. Depende, portanto, das motivações do proprietário, da necessidade de vender imediatamente ou não, e, portanto, aqui o risco, digamos, é gerível. Em mercado de compradores, é muito mais exigente e mais difícil, porque uma proposta recusada hoje, por um determinado valor, pode ser a perda de uma oportunidade durante bastante tempo para vender o imóvel àquele preço. É um exercício de recompra pelo proprietário a si próprio do seu imóvel. É quase o exercício de um direito de preferência. Não é? Eu compro este imóvel, eu rejeito a sua proposta e eu fico com ele na mesma. Bom, a probabilidade de ele vir a ser vendido mais tarde e por menos dinheiro é bastante razoável. E, portanto, comportamentos completamente diferentes. Enquadradas as estratégias de preço em modo shift, digamos assim, é isto que o livro Gary Keller diz, procurar atualizar os nossos indicadores de mercado. Isto não é novo para vós, portanto, foi feita o ano passado uma previsão, já em maio de 2020, neste caso pela OCDE e pelo Standard & Poor's, e era uma previsão feita da evolução dos preços dos ativos imobiliários em vários países da Europa. Portugal era um deles, é esta linha turquesa, e previa-se para 2020 acumulada uma descida média dos valores dos imóveis em Portugal de menos 2,5%, okay? Seguida de uma subida de 1,1% no ano seguinte, portanto agora em 2021, e depois subidas mais expressivas nos anos seguintes. Mas reparem, com o ritmo de valorização, a partir mesmo neste caso no médio prazo, a 2023, nunca idênticas àquelas que se verificaram no passado. O que significa, acho que podemos, com alguma confiança e razoabilidade, dizer, bom, o Eldorado terminou. Esqueçam taxas de valorização como existiram no passado, de 10% ao ano, e de 9% ao ano, e 12% ao ano, porque elas terminaram. Aliás, no médio prazo, aquilo que se verifica entre 2021 e 2022, mesmo com recuperações, provável que os imóveis recuperem o preço que tinham alguns em 2019. E, portanto, aquilo que se prevê é, de facto, na melhor das hipóteses, chegar a uma estagnação, uma descida, uma estagnação dos preços de mercado. Eram estas as previsões da Standard & Poor's da OCDE. Isto foi em maio. Uma das entidades, a Standard & Poor's, em outubro, atualizou, no final de outubro, já com maior conhecimento daquilo que era a evolução dos preços, digamos, até outubro, em Portugal, atualizou a previsão para Portugal, não para 2,5% de queda, mas só para 0,6% de queda até ao final de 2020. Isto era em outubro. Nós temos algumas séries de evolução dos preços, que já veremos, e veio uma outra entidade, já agora, de fazer isto já em novembro, no final de novembro, a Moody's, portanto, um dos analistas também nesta área. Em 2020, provavelmente, até os preços se vão manter.
Portanto, vão se manter em relação àquilo que estavam, uma descida vão se manter, e em 2021 é que tivemos uma descida de 2%. Afinal. Nós entramos agora em 2021, se verificasse a previsão da Moody's, os preços em média, isto obviamente depois há segmentos e segmentos, há produto e produto, mas os preços em média vão descer 2% este ano, se a fazer fé naquilo que era a previsão da Moody's. Já agora, porque é uma coisa nova, de 17 de dezembro, do outro dia, o Banco de Portugal fala do risco de queda dos preços das casas. Bom, parece-me ser fazer a apologia ou a adivinhação de uma coisa que já vinha a ser escrita, digamos, no passado. Acho que isto confirma aquilo que são as percepções. Porquê? Porque há redução da procura, porque há desemprego, porque, aliás, isto tem impacto também em segmentos internacionais. Portugal é muito vulnerável ao turismo, nós temos tido também compradores internacionais e tal, portanto o Banco de Portugal fala precisamente ou corrobora esta percepção de que há risco de descida dos preços dos imóveis. Um dos pontos que é sempre essencial, parece-nos, ter em conta é que quando falamos de preço temos de distinguir duas coisas. É que o preço, há o asking price, que são os preços pedidos pelos proprietários, que não são preços coisa nenhuma, são expectativas. Porque o que conta é o selling price. Os preços são os preços pelos quais se concretizam os negócios. Não é? Porque um proprietário bem pode pedir 200, que se lhe derem só 130 ou 170, esse é o preço que verdadeiramente conta. E aquilo que nós temos no nosso mercado, o que está publicado nos portais, etc., aquilo que é visível, é uma coleção de expectativas dos proprietários em relação ao preço que pretendem, pelo qual pretendem vender o seu imóvel. E é muito relevante ter isto presente, porque se uma coisa fosse próxima da outra, não havia problema nenhum. Mas é que uma coisa não é próxima da outra. Isto são dados do Confidencial Imobiliário, atualizados, aliás, ao final de 2020, em que temos vindo a partilhar isto. A diferença média entre o asking e o selling price, portanto, as expectativas dos proprietários, e o valor médio dos imóveis que são vendidos, que são uma parte dos que estão a ser promovidos só, não é? É de cerca de 21%. Okay? E se repararem, que é o que está aqui neste quadro da esquerda, se repararem, este delta foi evoluindo ao longo do tempo e era ainda maior em média, curiosamente, em outubro e dezembro, do que até foi já no passado. Aumentou de outubro e dezembro para o trimestre anterior. E reparem que, por exemplo, em Cascais e Lisboa aumentou, Cascais até reduziu um bocadinho, porque já estava muito alto, mas em Lisboa ainda aumentou em relação a tempo. Quer dizer que isto é obviamente um reflexo de quê? Daquilo que os imóveis que foram sendo vendidos provavelmente foram vendidos por valor inferior, portanto o delta é maior, ok? Aumentou-se o delta. Aliás, isto corrobora aquilo que está. Esta é a taxa de desconto de negociação média dos imóveis, isto depois está aqui por conselhos, né? Dos imóveis, a taxa de negociação média dos que são vendidos em relação ao preço por que estavam promovidos. E essa é só, entre aspas, de cerca de 7%, 7, 8%. Okay? Mas reparem numa coisa, aumentou, por exemplo, em Cascais e Lisboa, que estão aqui, aumentou essa taxa de negociação. Porquê? Porque provavelmente os proprietários estão permeáveis a ofertas ligeiramente mais baixas. Se aperceberam, tem vindo a haver um movimento de correção também das expectativas, por estarem a perceber, provavelmente estão a ser bem aconselhados por consultores imobiliários sobre o que são as dinâmicas de mercado e, portanto, estão-se a perceber que, de facto, não há como manter as expectativas que tinham cristalizadas, senão simplesmente não vendem os seus imóveis. É preciso ter muito cuidado com uma coisa. Ferramentas de análise comparativa de mercado, como aquelas que existem muito off-the-shelf, os Alfredos, Reatia, Casafares, etc., são muito úteis para percebermos, digamos, como é que é, para fazer análise de imóvel, mas atenção ao carregar no botão, imprimir o relatório e levá-lo para o cliente debaixo do braço. Porque o risco disso estar inflacionado em cerca de 20%, porque todos estes portais baseiam a sua informação, tentam corrigi-la, obviamente, depois, mas no scrapping de imóveis que existe proposto nos portais imobiliários, nos sites das imobiliárias, etc. E, portanto, é preciso ter algum cuidado com essas ferramentas, é preciso usar essas fontes, mas depois o repositório de imóveis vendidos, aquilo que são as dinâmicas locais, etc. Portanto, atenção às... Isto é só uma ilustração, por acaso não temos dados atualizados no último trimestre, mas já no terceiro trimestre tinha havido cerca de 25% dos imóveis tinham tido revisão de preço. Precisamente por isto, porque se calhar proprietários que se tornaram mais conscienciosos a dizer, bom,
eu preciso ajustar o preço do meu imóvel porque senão simplesmente não o vendo, ponto final. E mesmo assim, as reduções, reparem, fazendo fé naquilo que ali está, só se as reduções fossem de cerca de 20% é que o imóvel se torna vendável. Demonstram os dados relativos ao que foi o valor das vendas. Mas, portanto, há uma maior consciencialização de que é preciso rever, digamos, estes preços. Já agora, isto é, os asking prices estão ainda em ajustamento, em baixa, e vão estar crescentemente mais. Esta foi uma variação acumulada de acordo com o imóvel virtual, portanto, asking prices, relativa a 2020. E reparem que, por exemplo, para o Distrito de Lisboa, isto não é a cidade de Lisboa, é o Distrito de Lisboa, a correção foi, agora não sei onde é que tenho aqui o rato, desapareceu, a correção foi de 1,09%. Não é? Portanto, ainda assim cresceu em média no Distrito de Lisboa 1,09%. Deixem-me só aqui tenho que pôr aqui os quadrados no sítio certo, porque não deixo de ver. Okay? Mas já veremos que isto nem sequer foi o caso de Lisboa, cidade. O que aconteceu, ainda em relação a asking prices, isto é um número muito global e médio, não é? É de todos os imóveis, de todo o país, de todos os segmentos, etc. Aqui, para apartamentos e moradias, a variação do asking price acumulado portanto, subiu 1,1% em 2020, em relação a 2019, mas o arrendamento, isto também em relação a asking prices, já expressivamente, mesmo no asking price, teve uma correção de cerca de 13,5%. Okay? O que quer dizer que provavelmente são mais realistas e conscientes os investidores, e sobretudo quem viu, bom, eu tenho aqui, nós sabemos que há muito fenómeno no arrendamento pelos alojamentos locais que deixaram de o ser, que se transformaram em aluguéis de curta duração, etc. E a pressão da oferta e, portanto, a pressão do preço em baixa e o realismo neste caso, investidores, para recuperarem, digamos, aquilo que são o valor dos seus ativos, de corrigirem os preços de arrendamento, verificou-se claramente. Isto são só asking prices, mas isto é também verdade neste caso, nos renting prices, como veremos um pouco à frente. Há dinâmicas diferentes ainda sobre os asking prices, apesar de tudo. Portanto, quando falávamos do Distrito de Lisboa, com uma valorização de 1,09% nos asking prices, reparem, em Lisboa, Conselho, já não foi assim. Porquê? Porque provavelmente em Lisboa, Conselho, os imóveis já estavam a um preço mais alto e, portanto, houve uma correção já, isto em termos acumulados, e provavelmente com uma dinâmica de correção no último período maior ainda, portanto, há uma diferença. E há conselhos em que continua a haver valorização dos asking prices. Resta saber com concretização dos selling prices depois, não é? Porque podem estar a avolumar-se os tais gaps entre a possibilidade, entre o preço que eu peço e a possibilidade real de vender. Sintra, então, tem, como veem, aqui 20 e tal por cento, para ter havido maior procura ou deslocalização de procura para esse concelho. A mesma coisa em Almada e Setúbal, por exemplo. Houve valorizações aqui dos asking prices. Eu acho que os asking prices valem o que valem, não é? Porque já vimos que são expectativas. Importa é olhar para os selling prices. Mas para terem uma ideia do que é a evolução das asking prices. Isto são as 4 dimensões com impacto no mercado, que eu vou passar muito rapidamente. São basicamente a dimensão económica, com impacto no desemprego, e depois o sistema financeiro e também o reflexo naquilo que é o crédito à habitação. A redução da atividade económica, isto é conhecido, nós vamos ter uma recessão este ano de cerca de 8,% eu já não me lembro. A Comissão Europeia até tinha uma previsão superior. Eu creio que daqui temos que reter o seguinte: todos sabemos que houve uma retração e uma recessão económica este ano, com os impactos que teve. O que é bom de pensar, e continuam a ser essas as projeções, enfim, fomos surpreendidos agora com a entrada em novo período de lockdown, isto vai ter inevitavelmente impacto na economia, mas o que é bom, e acho que devemos reter e continuar a crer que vai ser o caso, é que vai haver recuperação económica em 2021. É óbvio que depois de baixar 8%, subir 3,5%, bom, é uma recuperação parcial, mas é melhor do que não ter nenhuma ou continuar, obviamente, em decréscimo. O desemprego, esta é uma consequência, obviamente. Bom, o PIB é a atividade das empresas, e a atividade das empresas, que são os empregadores, os trabalhadores, obviamente, tendo menos atividade, havendo algumas falências, portanto, há desemprego e há pressão do desemprego. O desemprego tinha já tido um aumento expressivo até outubro, de cerca de 33% em relação ao que tínhamos no final de 2019, havia mais 109 mil desempregados. Há hoje, como sabem, notícias muito recentes, enfim, podem estar um bocadinho empoladas com este impacto agora da pandemia, do novo confinamento, sobretudo nos setores mais vulneráveis, da restauração, novamente do turismo, não é? Enfim, embora agora não se sintam,
mas do pequeno retalho, etc. E, portanto, previa-se um aumento do número de desempregados em mais 100 mil, o que seria muito significativo. Bem, isto até pode ser um número, neste momento, exagerado, esperemos que seja, mas parece inevitável que mais algum desemprego vai existir e, portanto, isto só vai agravar a redução da procura que daí resulta, não é? Sobretudo nos nossos segmentos internos, não é? E no segmento de médio e médio-baixo, que provavelmente vão ser mais impactados com este fenómeno. Há outra coisa que é relevante, que é nós temos tido, durante os últimos meses, uma capa invisível sobre o desemprego, que é o layoff simplificado. Continua a haver o número de desempregados é uma coisa, o número de pessoas em atividade é outra. E nós temos, infelizmente, acrescidos do número de desempregados todos os trabalhadores que estão em layoff simplificado, muitos deles com contratos de trabalho suspensos, a viver naturalmente dos apoios do Estado, e ainda bem que eles existem. Esta medida de apoio foi, aliás, prolongada, e ainda bem que foi, porque senão teríamos já empresas, como sabemos, a passar muito maus momentos e a falir, com o que isso contribui, obviamente, para o desemprego. Portanto, isto vai ser mantido e já foi aprovado pelo Governo a manutenção destas medidas, mas nós temos, objetivamente, um universo de desempregados superior àquele que os números técnicos dizem hoje em dia como previsto. Enfim, e isto vai impactar, inevitavelmente, a procura. Houve uma ligeira recuperação do desemprego em outubro e novembro, mas é previsível que isto venha a corrigir novamente em alta, infelizmente, portanto, aumentando o desemprego, sobretudo neste primeiro trimestre. Será quase impossível que assim não seja, e, portanto, tendencialmente vai-se manter na mesma o impacto na redução da procura e na compra de imóveis, porque, obviamente, digamos, quem está em situação mais instável não é certamente o momento em que decide comprar imóvel, até pode decidir a vender ou arrendar, e, portanto, vai haver retração da procura. Do ponto de vista financeiro, mantêm-se as boas notícias em relação àquilo que será a estabilidade a longo prazo das taxas diretoras de juros, portanto das Euribors, não é? Que são parte importante da formação das taxas de crédito à habitação, são taxa diretora mais o spread, não é? E estas aqui têm vindo a corrigir em baixa sistematicamente. Então aqui a evolução dos últimos 2, 3 meses, e isto é muito bom porque, em princípio, prevê uma estabilidade, uma capacidade de financiamento das economias, que é algo que, por exemplo, quando tivemos o subprime não existia. Tivemos problemas, os bancos estavam de rastros, não tinham como dar crédito, e, portanto, hoje existe essa capacidade, vai continuar a existir, e com taxas de juros historicamente baixas. Já em uma notícia, na Dinamarca, já estava a ser, digamos, a taxa de juros prevista, ou contratos de emissão de empréstimos a 20 anos, com uma taxa de juros zero, coisas assim. Portanto, isto vai estabilizar, vai se manter estável nos próximos anos. As taxas de juros são historicamente baixas. As taxas de juros de crédito à habitação baixaram, a última vez que falámos aqui, eram de 0,87% em média, e passaram a ser de 0,84%. Portanto, ainda baixaram ligeiramente, o que é bom, naturalmente. Isto tem servido como balão de oxigénio para as famílias, não é? E tem estimulado, aliás, a contração de créditos à habitação novos e a concessão de créditos à habitação novos. As poupanças das famílias, isto vale o que vale, mas pode ser um indicador de se há aumento da poupança, não havendo maior prosperidade, é porque há maior contração ou retração naquilo que é a realização de investimentos, não é? E, portanto, isto também pode ser uma consequência, digamos, mais ou menos imediata daquilo que é, obviamente, uma maior hesitação. As pessoas esperam e guardam, em vez de gastar. Houve uma redução do número, não me lembro agora dos números, mas consumo de bens duradouros, desde logo, por exemplo, automóveis. Houve uma contração grande o ano passado no número de automóveis vendidos, quer a particulares, quer a empresas, e, portanto, por maioria de razão, uma casa é uma coisa que as pessoas tendem também, digamos, quem hesita, a hesitar. As moratórias de crédito continuam a ser um balão de oxigénio, infelizmente, mais uma vez, como as medidas de apoio ao emprego, mas têm um risco encerrado em si mesmo, não é? Que é para os bancos, sobretudo, que não estão a dormir. Foram aprovados 741 mil pedidos, as moratórias já foram estendidas até 2021 e, aliás, foi estendida a possibilidade de adesão pela entidade bancária europeia, a supervisão europeia dos bancos, até março de 2021, o que é bom. Não deixa de existir o risco de aumento do crédito mal parado, porque quando acabarem as moratórias de 2021, bom,
a capacidade para honrar os seus compromissos. Portanto, agora não se pagam, paga-se capital, não se pagam juros, ou paga-se juros, não se pagam o capital, mas quando chegar a hora da verdade para pagar, a menos que sejam estendidas novamente, depois existe um risco grande de NPLs, de crédito mal parado. E, portanto, os bancos estarão e irão crescentemente, provavelmente, apertar as suas regras de concessão de crédito, olhar mais, de forma mais exigente para os perfis dos clientes, e é provável que, por terem perdas financeiras importantes, aliás, tiveram 40% de redução no terceiro trimestre dos lucros, só por provisões que o ano passado, por provisões que tiveram que fazer para o ano que vem, com os NPLs para o ano que vem, é possível e talvez até mesmo provável que haja um aumento do custo de crédito à habitação, não pelas taxas diretoras, como vimos, mas pelo aumento dos spreads, que é onde está a margem dos bancos. Não é? E pensemos que, porque temos taxas de juros muito baixas, um aumento ligeiro no spread pode ser um aumento percentual muito grande naquilo que é a taxa de juros. Por exemplo, se tivermos a taxa de juros base de 0,85, que é o que estava ali atrás, 0,84, e aumentar 0,4%, que é virtualmente quase nada, é um aumento de quase 50% na taxa de juros. Isto tem, obviamente, impacto naquilo que é a taxa de esforço da respectiva família e no seu orçamento mensal. Não é? Portanto, com o risco do crédito aumentar a prazo, pode não ser uma boa decisão esperar para comprar um imóvel ligeiramente mais barato, porque, entretanto, podem ter sido criadas condições mais onerosas para a aquisição de crédito e isso pesa no orçamento familiar aí, de 20 ou 30 anos. Total Cost of Ownership, olhar para o negócio como um todo e não exclusivamente para o preço de venda ao público, o PVP, o preço de venda do imóvel de que se trata. Depois parece estar tudo bem, digamos, quando vêm as iniciativas. Esta é uma notícia já de outubro, mas mais uma vez um proprietário que olhasse para isso, nas páginas centrais do prédio, porque é que os preços não caem em tempo de pandemia, pois parece que nada caía, porque há aqui uma valorização de 7,8%, certo, mas em relação ao período homólogo do ano anterior. E nós, quando comparamos hoje com períodos homólogos, podemos estar a incorrer num erro de paralaxe, não é? Porque o mercado, estamos a comparar desde logo um mercado que mudou de dinâmica, que mudou de comportamento. Portanto, é muito mais útil olhar para a comparação, não quer dizer que não se olhem para períodos homólogos, mas para a comparação com o período anterior, mensal, trimestral, incomparavelmente mais rico, porque provavelmente as condições mais recentes são aquelas que hão de fazer refletir melhor aquilo que é o comportamento do mercado no futuro próximo e de médio prazo. O volume de imóveis tinha também decrescido aqui, quer dizer, quando se falava tinha decrescido em termos absolutos em relação ao princípio do ano, embora tivesse havido uma recuperação. E aqui, que no fundo é reiterar aquilo que estava a dizer, não basta olhar quando aparecem notícias, preços das casas sobem 4,4% em Lisboa. Isto é uma notícia de novembro, certo, mas aí estamos a falar mais uma vez em relação ao período homólogo. E é assim que a coisa se comportou verdadeiramente em relação ao ano passado. Bom, mas está bem, mas qual é o comportamento agora na parte final do ano? E, portanto, é preciso olhar para esses indicadores com maior fidedignidade, porque, na verdade, depois vão sendo ditas coisas, dizem-se estas, que os proprietários e os compradores olham para elas nas letras grandes, mas depois temos os atores importantes deste mercado, como o Ricardo Guimarães, a dizer, bom, está bem, mas isto, há uma suspensão da valorização, os apoios ao layoff têm sido uma almofada, vamos ver como é que a pandemia evolui, porque senão... São sempre discursos relativamente hesitantes, mas que acabam por temperar ou refriar um bocadinho em baixa aquelas notícias mais parangónicas que falam de subidas. Okay? Lisboa garantiu ainda uma subida de 0,8%, era o que aqui era referido. Depois há notícias que estas são mais postas aqui quase para as terem em conta, porque as avaliações bancárias têm continuado a subir sistematicamente. Mas mais uma vez só me vincula, mas uma coisa são preços de venda reais dos imóveis, outra coisa são preços das avaliações, são os valores das avaliações bancárias que são feitas, supostamente de forma isenta, mas a verdade é que não estão imunes ao interesse do banco e ao perfil de determinado cliente na concessão de crédito. E, portanto, este indicador é tendencialmente, na melhor das hipóteses, neutro, mas provavelmente conotado e afetado por aquilo que são os interesses dos bancos em conceder crédito. O próprio presidente dos avaliadores profissionais, dos peritos avaliadores de imóveis, dizem que os próximos meses podem mudar esta tendência, depende de como evoluir o desemprego, etc. Bom, a verdade é que este é um indicador bastante mais volátil e vulnerável do que os de preços reais de venda dos imóveis.
Quanto ao número de transações efetuadas, houve uma descida do número de imóveis vendidos, reais, muito expressiva, do princípio do ano até ao final do segundo trimestre, ela foi de 30 e tal por cento, digamos, em termos acumulados, e depois recuperou, e bem, ainda bem, até ao final do terceiro trimestre, ainda assim tendo-se mantido abaixo do número de imóveis vendidos no final do ano passado. Okay? Portanto, esta foi, digamos aqui, é um outro gráfico de mais longo prazo, que reflete aquilo que tem sido a evolução. Portanto, houve, se quiser, uma grande descida e depois uma recuperação do número de imóveis vendidos, mas o número de imóveis vendidos é inferior ao que era no ano. Curiosamente, aquilo referia-se a outubro. Curiosamente, de outubro para novembro, houve uma descida do número de imóveis vendidos de 19%. Bom, isto pode não querer significar nada em si mesmo, pode ter sido só um aspecto sazonal. Nós temos tido atividade consolidada, digamos, nós, na LID, temos tido atividade consolidada de crescimento desde todos os períodos, mas isto é o que o mercado, é assim que o mercado se comportou. No princípio também teremos a crescer talvez mais, digamos, do que os outros, mas isso é outra coisa. Resta saber, não temos dados ainda em relação a dezembro, como é que isto está. Mas é previsível que, de facto, o número de imóveis não vai aumentar, o número de imóveis vendidos. A procura retrai, pelos motivos todos que já vimos. Há menos imóveis em venda. E, portanto, é preciso ser os consultores que estão a representar, vacas magras, vacas não, também comem, não morrem. Só que são só os melhores fornecedores de rações que lhes dão de comer. É basicamente isto que se trata. Isto em relação ao número de imóveis. E em relação aos preços. Se lembram, julho foi o primeiro mês em que houve uma alteração em baixa da evolução mensal dos preços. Okay? Esta é a série até agora, já com números de novembro atualizados. Não temos os de dezembro, que ainda não existem, não estão disponibilizados pelo Confidencial Imobiliário, mas nós tivemos taxas de valorização aqui superiores no princípio do ano, ainda superiores, mês a mês, com efeitos pré-pandemia, obviamente. Começámos a ter taxas de valorização mais tímidas aqui, com efeitos pós-pandemia, mas com valores de negócios ainda concretizados antes ou durante aqui a pandemia. E finalmente começámos a ter descidas. Em setembro houve uma descida de agosto para setembro de menos 2,1, depois neutra, ou seja, depois de descer 2,1, uma variação de 0, manutenção, e agora uma subidazinha de 0,3 em novembro. É provável que dezembro reflita novamente a uma estagnação ou até uma descida. É provável que isto aconteça, porque, como vimos, o comportamento do mercado é isso que indicia que aconteça. Reparem, as taxas de valorização estão com uma tendência decrescente. Isto são também números do Confidencial Imobiliário, também extraídos agora recentemente. O número de fogos vendidos, e olhamos aqui para os números de 2020, em relação a 2019, em Portugal continental, desceu 4%, sendo que, apesar de tudo, o preço médio por metro quadrado, em média, subiu 3%. Okay? E na área metropolitana de Lisboa, o que é que aconteceu? Houve uma redução maior do número de imóveis vendidos, portanto, houve menos imóveis proporcionalmente a venderem-se em Lisboa, na área metropolitana toda, não é só Lisboa cidade, a área metropolitana de Lisboa, ainda assim com um crescimento do preço médio por metro quadrado de cerca de 6%. Okay? Isto aqui é a retração do mercado, porque se bem isto é o volume de negócios, digamos, concretizado, e é a retração do mercado que ocorreu, quer em Portugal, quer na área metropolitana de Lisboa, com uma maior expressão até aqui em Lisboa. Estes são números, são os mesmos números, mas olhando para eles trimestralmente. E se quiserem, vejam aqui que no primeiro trimestre de 2020 ainda existiram valorizações expressivas do preço por metro quadrado, 8%, 10%, isto são dados de Confidencial Imobiliário, quer em Portugal, quer na área metropolitana de Lisboa. Depois houve um grande decréscimo, quer no número de fogos, quer no número de preço por metro quadrado, no segundo trimestre, e no terceiro trimestre a coisa recuperou muito, claro, porque tínhamos tido um grande decréscimo. Isto são variações em relação ao trimestre anterior. Reparem, subir 48% depois de ter descido 22%, é 48% sobre depois esta descida, não é? Portanto, não significa que tenha sido 48% em absoluto. No último trimestre, e eu acho que a importância de olharmos para os últimos períodos é sempre melhor, quando começamos a correr para uma maratona, o nosso tempo mais relevante para fazermos a maratona é o do quinto mês de treino, não é o do primeiro. E, portanto, o comportamento do mercado, se quiserem, nos últimos períodos, é mais relevante para tentar indiciar e refletir aquilo que será o futuro. E realmente no quarto trimestre o que nós vemos é que houve não só uma redução do número de fogos vendidos, neste caso em Portugal, e por acaso cresceu aqui um pouco em Lisboa,
ok? Como na área metropolitana de Lisboa, como no preço. E no preço, em ambos os casos, houve uma correção de menos 1 e menos 3%. Isto creio que já tínhamos falado na última vez. Há dinâmicas diferentes. Nós tivemos ainda, isto são dados do terceiro trimestre, não os temos atualizados ainda, porque não tínhamos esta atualização, mas Lisboa resistiu com 0,8% até o trimestre. Mas reparem, a área metropolitana de Lisboa é muito mais do que Lisboa. E há muito mais imóveis na área metropolitana de Lisboa Norte, em que houve um decréscimo de 1,5%, aproximadamente, em Cascais e Oeiras menos 3%, e na área metropolitana Sul, portanto, concelhos a sul de Lisboa, com menos 3,5%. É este agregado que nos dá. Portanto, nós tivemos um ajuste e há dinâmicas diferentes em termos de geografia e de concelhos específicos, o que, aliás, mesmo em Lisboa cidade, então já tínhamos visto, há freguesias em que os preços evoluíram de forma positiva, há outras freguesias em que o preço evoluiu com correções em baixa. Por acaso estamos aqui no centro da ação com Estrela, Campolide, Misericórdia, Belém, Santos e Restelo, portanto estamos mesmo aqui por acaso, não foi de propósito, não é encomendado, são mesmo os dados que... Bom, um outro ponto que eu creio que é relevante, que é o arrendamento. O arrendamento é um indicador premonitório de muita coisa. Não é? É que as rendas baixaram. Obviamente que houve uma grande pressão, aqui já era 27 de julho, já havia menos 13%, digamos, e houve 25% dos imóveis que estavam para arrendamento que tiveram baixas correções de preço. Já tínhamos visto também que isto ainda no segundo trimestre, já havia uma correção de 7% nas rendas, em Lisboa, neste caso, e isto influencia em baixa diretamente o valor do ativo imobiliário. Porque já agora, em 19 de outubro, este descida das rendas já era de 11,1% e lá atrás, como vimos, os asking prices já tinham chegado a correções dos 13,5%. E, portanto, é provável que hoje, à data em dezembro, tenha havido ainda maior correção dos valores dos arrendamentos, provavelmente. Devemos estar nos 11% a 13%. Isto influencia diretamente o preço dos ativos para investidores, porque quem pensa em comprar um imóvel para tirar dele partido com yield, com rendimento, se há uma baixa do preço do arrendamento, isto afeta diretamente na mesma proporção o preço do imóvel. Portanto, é um instrumento de pressão do valor dos imóveis em baixa, para quem compra. Não é? Portanto, vai provavelmente também influenciar aquilo que é uma correção em baixa dos preços do mercado. Isto resultou, obviamente, da injeção de maior oferta pelo alojamento local, em muitos casos, não é? Como sabemos, e até haver recuperação disto, é provável que esta oferta continue a ser, em número, neste caso excessivo, ou mais abundante, com pressão dos preços, neste caso em baixa. Outras tendências, rapidamente, boa notícia, os vistos gold que tínhamos, enfim, havia a premonição de que íamos tê-los completamente suspensos a partir de início de janeiro, enfim, de início de 2021 em Lisboa e no Porto, não é verdade. Em termos práticos, aquilo que aconteceu, portanto, é até julho de 2021, enfim, mantém-se, digamos, exatamente tudo. E é um período, inclusive, transitório até meados de 2022 e, portanto, amigos, os vistos gold continuam a haver mercado para eles, também em Lisboa e Porto. E é provável que nessa altura depois se reavalie, se calhar nem sequer se suspendem em Lisboa e Porto, aumentam-se os valores a partir dos quais são atribuíveis. Enfim, já veremos como é que isto evolui, mas para já foi uma boa notícia, porque não afasta, obviamente, clientes que hoje existem com este perfil também para produto em Lisboa e Porto. Não quer dizer que não procurem, obviamente, noutras partes do país, o que passa a ser também estimulado. E em relação a outras coisas, quer dizer, vai haver pequenos espaços comerciais, com certeza, que vão ficar disponíveis, digamos, no mercado. Isto também vai pressionar o preço, digamos, dos espaços comerciais. Nós vimos, havia uma notícia que havia cerca de 40% das lojas da Baixa do pequeno comércio, infelizmente, que não ia resistir, digamos, à pandemia. Algumas delas tinham fechado já. É provável que isso seja agravado agora neste período. Outra notícia mais em relação à procura de determinadas tipologias, mantém-se a tendência, as moradias, como vimos, aumentaram o valor, são procurados mais espaços exteriores, fora das grandes áreas urbanas, também pelo preço a que podem ser comprados, e, portanto, há aqui uma alteração de dinâmicas de procura
dos centros para as periferias e privilegiando imóveis de tipologia muitas vezes superior, mas a preço inferior e com espaços superiores, varandas, etc. Porque já vimos que estes efeitos pandémicos e os modus operandi que nos trazem novos, de teletrabalho, enfim, de trabalho à distância para ir nos trazem. Há um outro aspecto, já agora, isto é uma notícia recente, portanto, há nichos de setores de investimento que continuam a ter uma particular dinâmica. Portanto, o senior living, residências para séniores, é uma coisa que teve um aumento de atração de investidores privados, não só no estrangeiro, mas também nacionais, e, portanto, há aqui determinados segmentos de produto que vão, provavelmente, continuar a ter, digamos, procura. Os escritórios e o mercado de escritórios foi, obviamente, afetado, porque o espaço perde valor, não é? O espaço, digamos, ter mais espaço, se temos a possibilidade dos trabalhadores estarem, sobretudo, à distância, em muitos casos, em grandes empresas, portanto, o espaço acaba por perder e a procura por espaços de escritórios recuou, neste caso, cerca de 29% em relação a 2019, e não se prevê que haja uma retoma muito significativa disto, portanto, vai haver também, por esta via, uma pressão do valor dos espaços comerciais, é previsível que exista. E, finalmente, uma nota em relação a verdade é que aumentou o número de licenças das câmaras municipais para construção nova e reabilitação, a cerca de 12,2%, o que, enfim, provavelmente projetos apresentados no passado, o que vai pressionar, previsivelmente, também o preço da habitação usada. Não é? Porque se há nova a entrar no mercado e já agora a nova vem tendencialmente a preços inferiores do que aqueles que tinham sido sonhados pelos respectivos promotores há 2 anos, porque têm a noção também do que é a evolução do mercado, isso pressionará previsivelmente também aquilo que é o valor da habitação usada. O Ricardo Guimarães já tinha dito isto, era uma espécie de guru, que até o final de 2000 do setor, não é? Nós baseamos muito nos números dele, mas disse não vai valorizar o mercado. E dizer não vai valorizar, o Ricardo Guimarães tem vindo a ver normalmente ele é cauteloso naquilo que diz. Portanto, o Ricardo estar a dizer isto é provavelmente já está, lembremos das afirmações que foi tendo ao longo do tempo, já estava a dizer, bom, isto provavelmente não valoriza, e provavelmente estaremos, digamos, a vê-lo a descer. Bom, o mercado está a descer efetivamente. O que eu acho que é boa notícia é que provavelmente ele não descerá muito, isso também como já veremos. Bom, nós tínhamos então esta primeira previsão, de menos 2,5%, depois foi atualizada para menos 0,6%, a Moody's ainda veio dizer que, bom, não, mantém-se, mas para o ano é que a coisa desce 2%, e se nós tivéssemos, na verdade, estes números, se tivéssemos feito fé neles, direcionalmente não foi muito diferente, tivemos uma subida real até novembro de 3,4%, como vimos, digamos, atrás, por aquela série de crescimentos e de crescimentos de preços. Se tivéssemos uma previsão de descida em dezembro, nós não temos ainda dados de dezembro, isto daria uma descida que é de 4% em dezembro, que era para o acumulado serem os tais 0,6%. Bom, é provável que isto aconteça, olha, não sabemos. De agosto para setembro desceram 2,1%. E se não forem 4% e forem 2%, ou mesmo se mantiver, há uma coisa que parece certa, é que vai haver redução da procura. Vai continuar a haver redução da procura, por via, aliás, enfim, ninguém esperava mais este período de confinamento agora, o impacto que isso tem na economia. Já vimos quais são os vetores que vão afetar a evolução dos preços e provavelmente em baixa, quer os arrendamentos, quer a construção nova, quer a própria redução da procura e, digamos, a hesitação de compradores, e, portanto, vai manter-se a tendência de desaceleração e de correção de preços, mas esta correção nunca será muito expressiva. Será de 2% a 4%, se calhar é disto que estamos a falar, o que significa que para aqueles compradores que estão à espera do negócio do século em modo capa da sábado, não existe. Não vai existir, não vai haver correções significativas de preço, e em particular para esses compradores e os que esperam, bom, eu vou esperar porque isto vai baixar. Mas vai baixar quanto, senhor comprador? Quanto é que acha? 2% quer esperar, perder a oportunidade deste imóvel hoje, que lhe serve, quer que precise comprar, para daqui a 6 meses comprar outro, que não é este, que este entretanto já desapareceu, mas entretanto se calhar correu o risco, por exemplo, de ter crédito mais alto, com custo mais alto. Estas contas vale a pena fazê-las, porque estas hesitações podem custar caro, para além de ser uma perda de oportunidade. E para os proprietários que na prática estejam à espera do Eldorado, ou por outra, à espera que o preço continue a subir e tal, creio que há elementos suficientemente tangíveis para dizer não vai valorizar.
Portanto, não vender hoje, se precisa de vender, quanto tempo é que tem para esperar? Porque se tiver 2 anos, espere. Mas a probabilidade disto estar, digamos, com preços superiores até daqui a 2 anos é virtualmente nula. Porque os preços vão ser pressionados, ainda que pouco, mesmo que sejam 2%, esperar 6 meses e vender daqui a 6 meses por menos 2 ou 4%, é vender mais tarde e por menos dinheiro. E, portanto, é a perda de uma oportunidade, se quiser, digamos, fazê-lo. Isto são, ainda recuperando, digamos, há bocado, se nós pensarmos se são necessários os preços, bom, deveriam ser ajustados os preços para aquilo que são as novas dinâmicas de mercado. Se nós considerarmos sempre que em todas as dinâmicas de mercado há sempre uma diferença entre o que os proprietários pedem, o asking price, esta linha verde, e o preço real de concretização dos negócios, bom, em mercado de proprietários, se um proprietário pedir aqui este asking price, existe este gap em relação ao mercado, mas a verdade é que, como já vimos, o mercado comporta-se de uma forma que vai recuperar este gap sozinho e vai resolver o problema ao proprietário, apesar de mais tarde, vai vender mais tarde no tempo, não é? Bom, o tema é, mas se nós temos este 21% de delta, dados do ano passado, não é? E aquilo que temos vindo a ser entre o asking price e o selling price, e se entramos numa dinâmica diferente, como aquela que estamos a ver, mais uma vez não liga ao declive, mas sim à tendência, então manter os preços na continuidade desta linha verde é só aumentar o gap, não é? E, portanto, é tornar mais invendáveis os imóveis que estão com esses preços. E, portanto, é obviamente recomendável que para os imóveis existentes que já estavam, em muitos casos, fora de preço, depois haver uma revisão desse preço, para os trazer para o preço, porque já não se vendem, e para os novos, procurar estar à frente do mercado. E refletir, não só nas análises comparativas de mercado, das ferramentas automáticas, mas com indicadores deste tipo, dizer, mas isto vai descer desta forma. Olha, e aqui na sua zona aconteceu isto e aconteceu este imóvel que já desceu, etc. Portanto, este é o trabalho do consultor imobiliário, é absolutamente fundamental que isto seja feito, sob pena de a angariação ser feita excessivamente fora de preço e ser produto na montra para nada. E não se resolve o problema do proprietário, que pretende, obviamente, vender o seu imóvel. Portanto, vou esperar para ver, quer de proprietários, quer de compradores, tem que se lhe diga quanto tempo é que pode esperar o seu proprietário, quer perder tempo e dinheiro se não tiver 2 anos para esperar, porque é provavelmente isso que vai acontecer, se vender mais tarde, daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 3 meses, quero dizer. E os compradores é atenção, sobretudo, à perda da oportunidade de comprar a casa na qual está interessada, cumpre funcionalmente os seus requisitos, e, sobretudo, àquilo que é o risco, se for recorrer a crédito, de fazer um negócio em conjunto mais caro, porque não é só o preço de venda do imóvel, é o valor e o custo do crédito com impacto na sua taxa de esforço, no seu orçamento familiar. Para além de que, e se não tenhamos dúvidas, as exigências e os requisitos de crédito pelos bancos vão apertar a concessão de crédito e o scoring, digamos, de clientes, vão escolher clientes que tenham um perfil, obviamente, para suportar os encargos que estão a assumir. Isto é um conceito do Shifta que voltava, que é interessante, creio eu. Há sempre 2 mercados, onde quer que estejamos, qualquer que seja o ciclo. Se pensarmos num imóvel e nos seus comparáveis, em termos do preço e das características que ele tem, localização, tipologia, etc., há imóveis que, pelo seu preço e para os que são comparáveis com ele, estão dentro do mercado. Não é? Boas condições e um preço mais baixo, digamos, são mais atrativos do que os outros que estão fora do mercado. Há sempre imóveis dentro e fora do mercado. A questão é que a história dos 2 mercados é que, em mercado de proprietários, é muito fácil estar dentro do mercado, como vimos. Podemos até angariar fora de preço, que não vendemos hoje, mas provavelmente o mercado trata de nos ajudar, de amnistiar a nossa virtual incompetência de não ter angariado a preço, digamos, ao princípio, e de vender e de fazer com que o imóvel se venda mais pelo preço que está a ser tudo mais tarde. Mas em mercado de compradores é precisamente o inverso. Em mercado de compradores, se não estivermos no primeiro momento dentro de mercado, com o valor de angariação a preço, com valor atrativo, porque há menos compradores e os compradores vão olhar, adivinhem para quais, para os imóveis que têm as mesmas características, mas que têm um valor mais atrativo. E o tempo aqui não é piedoso, o tempo é impiedoso. O tempo é inimigo da criação de valor. Okay? E, portanto, angariar a preço em mercado de compradores, que é o mercado em que estamos, é absolutamente decisivo. E por isso é que existem consultores imobiliários competentes
que se baseiam, digamos, em estimativas e indicadores credíveis para serem capazes de situar as expectativas dos seus proprietários, dos seus compradores, da forma certa. Esta zebra nunca mais desaparece, coitado. A zebra nunca vai apanhar a cheetah, é impossível. A cheetah é o animal mais rápido do planeta. A única forma de o apanhar é estar à frente dela. Portanto, isto é mais ou menos como o mercado comprador. Se a gente tiver o preço a descer, se o proprietário for atrás do preço, nunca o agarra. A única forma é estar à frente, digamos, do preço do mercado. Talvez aí consiga acertar-lhe, mas se não for o caso, está tramado. Para concluir, o mercado... Olha, é preciso estar à frente do mercado, com factos, em particular agora, mais do que nunca, com factos, não com suposições. O que vai acontecer nos próximos tempos provavelmente vai corroborar estas tendências, não vai alterá-las. O mercado, há sempre quem precise comprar e vender. O Gary Keller dizia: the best time to buy or sell is always. Portanto, há sempre quem precise comprar e vender, como aliás os meses anteriores têm vindo a demonstrar. Nós temos continuado a fazer negócio, etc. Há menos, é preciso sermos nós os escolhidos, digamos, para ajudar proprietários e compradores a concretizar, quem tem estas necessidades, a concretizar os negócios. Estejamos à frente do mercado, não deixemos que ele nos ultrapasse e andamos a ser retocados por ele. A dinâmica de mercado mudou, portanto, é preciso, não olhemos só para períodos homólogos do ano passado, olhemos para o muito curto prazo recente. E aquilo, porque esse é o que nos vai influenciar, digamos, as tendências de comportamento do mercado de forma mais decisiva agora em 2021 e no médio prazo. O estudo de mercado continua a ser um elemento absolutamente decisivo, mas não é o estudo de mercado que carrega no botão e leva o relatório do Reator, do Casa Fora e do Alfredo para casa. É o estudo de mercado, exatamente, baseado também nessas informações, mas temperado com estes indicadores, situado com aquilo que são as evoluções previstas, enriquecido com aquilo que é o conhecimento de situações que tenham acontecido, digamos, à volta, como os consultores imobiliários fazem. É decisivo que assim faça, porque fazê-lo de forma quase inerte, como o mercado de proprietários permite que fosse feito, não é um bom exercício. É um exercício que está tendencialmente votado ao insucesso, não é? E, portanto, e para além disso, o seguimento regular da promoção. Não se esqueçam, em particular, num mercado com esta dinâmica, todos sabemos que o período de frescura da promoção do imóvel, de maior eficácia, são as primeiras 4 a 6 semanas. Não é? Portanto, não é opção fazer reuniões de seguimento com o proprietário só de mês a mês. Porque se fizermos a primeira no final do primeiro mês, aquilo que acontece é que provavelmente perdemos a oportunidade, a ser necessário, usando indicadores de procura, como a lista de presença as presenças em listas de pesquisa, número de presença em listas de pesquisa, os cliques feitos como manifestação de interesse real naquele imóvel, poder eventualmente ajustar estratégias de preço com o proprietário. Não deixem passar muito tempo para que isto aconteça, porque estarão a perder a oportunidade de ouro para fazer correções, se elas deverem ser feitas, em benefício do proprietário. Os consultores imobiliários existem para encontrar a melhor solução, pelo melhor valor possível, no menor espaço de tempo possível. E ajudar o proprietário desde o primeiro momento e a montante e durante o período de seguimento é essencial que seja feito, digamos, com frequência. A axiologia, não. Acho que, senhor proprietário, mas acha que isto vai descer? Olha, não muito. Mas quando? Não daqui a muito tempo. Ou não, qualquer pessoa é capaz de dizer isso. Portanto, acho que podemos e devemos, com os indicadores que vão existindo, procurar basear as nossas análises enfim, em interpretações que sejam, pelo menos, credíveis. Só nós nos vinculam, é certo. Ninguém tem bolas de cristal. Nós também não. Mas baseamos em indicadores para fazer previsões. O shift, só para concluir, eu isto reitero sempre, o shift é uma oportunidade. Isto é dito no livro do Gary Keller. Não é uma ameaça, porque se os consultores estiverem a fazer ação em dobro, que estiverem a trabalhar bem, que estiverem a consolidar e a gerar credibilidade junto de novos clientes, mantiverem a sua fortaleza, mantiverem o seu volume, estão num mercado que retrai, em termos de volume de negócios, estão por esse motivo a ganhar cota. E se estão a ganhar cota, protegem para já o seu volume, o seu rendimento, e quando o mercado recupera, expandem harmonicamente e naturalmente, por inércia, porque ganharam a cota, o seu volume. Portanto, isto é a história dos consultores que o Gary Keller exatamente entrevistou e que o fizeram consolidar o conjunto de táticas que depois recomenda no Shift. As estratégias de preço são uma delas. E, portanto, e as outras também são, recomendo vivamente a leitura do livro, nós fizemos aqui alguns episódios sobre isso, mas, enfim, são as estratégias de preço, não queria amassar-vos mais hoje.
pensemos, não planeemos com base no que temos hoje. Olhemos para o dia da manhã, olhamos para o que o futuro nos mostra, atrevamos-nos a adivinhar o que aí vem, com base em indicadores concretos, é basicamente. Se estivermos a planear com base no passado, estamos errados, sobretudo quando o mercado entrou numa dinâmica diferente. Estaremos a comparar alhos com bugalhos. E não vos incomodo mais, pelo menos com slides, e vou já tirar isto e vou voltar à vossa companhia. Se puder ser. Obrigado pela paciência e estou disponível para perguntas, obviamente. Silêncio é de morte. O que não deixa de ser uma coisa preocupante, mas... Olá, Afonso. Comentários? Tudo bem? Afonso, tudo bem? Estás bom? Obrigado pela excelente apresentação que fizeste e acho que é muito útil para todos nós termos acesso a esta informação e estarmos consolidados com aquilo que está a passar. Em relação àquilo que é a atividade que nós estamos a desenvolver atualmente, tu referiste aí, por um lado, o arrendamento vai baixar 13%, os investidores vão fugir e a retificação do preço vai ser só 2%. Isto é assim mesmo, Afonso? Ou é uma visão otimista daquilo que é a descida dos preços dos imóveis? Não, vamos ver, quando se fala dos dois... Obrigado, Paulo, pela pergunta e pelo comentário, já agora. Estás bom? Tudo bem. Tudo em ordem. A correção de 2% é uma correção para a totalidade dos imóveis em Portugal. É uma média nacional. E o arrendamento é um segmento muito específico, que teve aquela dinâmica de evolução própria. O arrendamento foi talvez o segmento que se afirmou mais rapidamente, mais cedo e em baixa com a correção que teve. Lembras-te, agora não me recordo os números exatos, nós tínhamos já em julho uma correção de 6,9% dos preços de arrendamento reais em Lisboa. Depois viemos a ter em outubro uma correção de 11,1% dos preços reais. E aquilo que aponta já, porque vimos isso no próprio Confidencial Imobiliário, é que essa correção vai já em 13%. Portanto, 11% a 13%. Os 2% que eu referia são uma previsão da evolução de todos os preços a nível nacional. Ok? Portanto, eu quando estava a falar, não sei se me fiz explicar. Mas isso é com base em quê, Afonso? Com que fonte credível é que nós podemos ter essa sustentabilidade face ao cliente? Onde é que nós podemos ir buscar essa informação? As previsões foram feitas em primeiro lugar, pela OCDE e pela Standard & Poor's em relação ao valor a evolução do valor do ativo imobiliário em Portugal. Primeiro era menos 2,5% a previsão, consolidada para o final de 2020. Depois foi corrigida pela Standard & Poor's em outubro para menos 0,6%. E a Moody's preveu, aliás, uma manutenção, mas prevê um decréscimo de 2% para o ano que vem. Todo o ano que vem. Estou? Ok. Estou. Eu estava no carro e não queria meter a minha imagem porque eu estou no carro e estava-te a ouvir, mas eu também acho que é estranho estás a falar sem estares a ver a minha imagem. Sim, eu estou otimista relativamente àquilo que poderá ser a não decréscimo dos preços. No entanto, 2% parece-me pouco, percebes? Parece-me que é pouco em relação àquilo que é estes dois confinamentos e a deserção que vai haver de compradores e de vendedores nesta fase. Pelo menos eu sinto, a nível percentual, eu sinto uma retração de quem está a querer vender e quem está a querer comprar, que não sei se vai refletir de facto nos 2%, mas ok, vale o que vale. A Standard & Poor's há de saber o que é que está a fazer em termos de previsões. Sabes que eu tendo a pensar, aliás, eu não sei se viste os slides, não sei se terás estado a ver tudo, mas... Fico com uma dificuldade porque dentro daquilo que é a visibilidade no telemóvel é sempre mais difícil, não é? Pois. Mas eu depois também tenho gosto de explicar-te isso. Há precisamente um slide, diz que se usássemos só a previsão da Standard & Poor's, que era mesmo a mais conservadora, menos 0,6% acumulado até final de 2020, nós com os números que tínhamos até novembro, podíamos prever agora uma descida só em dezembro de menos 4% em relação a novembro. Estás a ver? Porque aquela série de crescimento de preços que foi existindo ao longo do ano, com base nos dados do Confidencial Imobiliário, é essa correção. Se me perguntas se é provável, bom, e que eu creio que disse há pouco e se calhar não vai acontecer.
mas houve uma de agosto para setembro de menos 2,1. E, portanto, se calhar até pode acontecer. Portanto, não sabemos, não temos esses dados ainda. O que eu dizia também é que é imensamente provável que, se isso não aconteceu até final de dezembro, vai acontecer, e como estás a dizer, e bem, é que nessa altura nem sequer se falava de ir haver um novo lockdown. Portanto, esta previsão de correção, se calhar de 4%, ou de 5%, ou de 2%, agora não te sei dizer, vamos acompanhar os dados dos próximos meses, é mais do que provável que exista. É isso que temos vindo a dizer desde o princípio. Sim. Mas tu tens algum link, alguma fonte, algum site onde tenha essa informação visível que possa ser partilhada com o cliente? Tens algum... Nós temos estes slides. Repara, nós vamos tentando extrair várias fontes. Aquilo que são Há uma indicadores. notícia, sim, eu percebo, mas não tens nenhuma notícia pública em que tenha reflita essa tendência, essa previsão? Não, isto eram notícias públicas, sim. Quer a da Moody's, quer a da Standard & Poor's. Podes partilhar Claro, isso, e às vezes com um simples link a pessoa fica com uma maior convicção daquilo que nós estamos a dizer também, e aquilo que é a credibilidade que adquires quando partilhas um link de uma consultora como essa, não é? Mas olha, Paulo, estes slides, em particular, não necessariamente toda a apresentação, mas em particular aquilo que são os slides que compõem os indicadores e evoluções, ficam a vosso dispor. Portanto, para vocês poderem... Eu percebo, mas se tivesses a tua fonte, fácil de acesso, um link no site onde essa notícia te fosse visível, percebes? Se conseguisses partilhar isso, seria bom. Epá, sim, teria que procurar porque aquilo foi extraído de algum site. Na maioria dos casos, está lá tudo isso. É possível, com certeza. Sim. E muito obrigado, Afonso, pela tua clareza de explicação e pela tua transparência na apresentação que fizeste, que é bom este tipo de processamento de informação. Obrigado. Obrigado eu, Paulo. Obrigado pela... Transparência total, que os indicadores não são nossos, pá. Eu sei. A única coisa que fazemos é tentar interpretá-los, mas nada. Eu também só tiro conversa porque não estava a ver toda a gente calada, né? Eu também foi mais por isso, estás a ver? Aqui. E obrigado. Boa, Paulo. Obrigado por me salvares, pá, obrigado. Mais perguntas? Pois, eu gostava de ter mais dúvidas também. Paulo, foi para quebrar o gelo, não foi? Foi, querida, foi isso mesmo. É um espetáculo. Afonso, boa tarde. Obrigado também muito bem a apresentação. Olha, diz-me uma coisa, sobre o interior tens alguns indicadores, olhaste para isso, para o interior, aparecia ali naquele gráfico que puseste lá, apareceu lá menos 4%. Há indicadores do confidencial imobiliário para todos, eu creio que só tinha um, nós aqui fizemos uma análise mais específica para a área metropolitana de Lisboa desenvolver, mas, por exemplo, há indicadores seguramente para Castelo Branco, Guarda, etc., existem. Aliás, um dos gráficos... Não olhaste para isso, tu especialmente não olhaste para o interior, não? Okay. Não olhamos, quer dizer, não olhei especificamente. Há lá uma evolução, digamos, mas isto são dados do confidencial imobiliário, a qual nós temos todos acesso a isso, portanto, todos. Portanto, por acaso foi o João, obrigado João pela extração dos dados, que sempre faz, o João Barreto, mas existe detalhe desta informação. João, o João está ali distraído. Todos os consultores que são novos na KW e que possam estar em falta com algum link do confidencial imobiliário, ou bem com as PCs, ou comigo ou com o João, peçam-nos por favor essa informação, porque está dentro do control panel o acesso direto ao confidencial imobiliário. Ok. Isso. Obrigado. Ou seja, não está aqui essa análise detalhada, repara, também não a fizemos para Setúbal, nós temos alguns conselhos em que atuamos. Sim, não, eu estava a falar de uma generalidade interior. Algarve, certo. Tipicamente está aqui. Já há dinâmicas diferentes, sim. Poderia haver dado sobre o território do interior do país, só isso. Obrigado. Mais questões? Mais? Não há mais? Bom, se não há mais, então resta-me desejar, agradecer-vos novamente o vosso interesse, sobretudo os que já viram isto para 500 vezes, e agradecer-vos a paciência e o interesse, e espero que seja útil. Ficam disponíveis naturalmente os slides, como sempre, para se quiserem, para usar.
O que eu recomendo é não mandem, não usem isto, olha, senhor proprietário, tome lá, porque não é assim, isto tem que ser suportado por uma conversa, por uma explicação. Idealmente, façam-no sem slides nenhuns. É a melhor maneira de... E depois, se precisarem dos slides, vão lá. Mas os slides estão, obviamente, disponíveis para vós, para poderem utilizar naquilo que entenderem. E despeço-me com amizade até ao próximo programa. O que é que eu hei de fazer? Desejo-vos um bom confinamento. Com trabalho em dobro. Já sabem, amigos, as táticas do Shift, a primeira é ação em dobro. Ação em dobro. Porque há menos leads, há menos... Vamos continuar a ter este fenómeno e é isso que temos vindo a fazer aqui, neste coletivo, é isso que tem vindo a ser feito e é isso que tem gerado os resultados que tem gerado. Nós não tivemos uma contração de 19% de outubro para novembro. Não tivemos. Tivemos, como sabem, o inverso. Tivemos um crescimento. O que significa que o mercado pode comportar-se como quiser, porque já vos disse, em tempo de vacas magras, as vacas também comem. São só os melhores fornecedores de rações que lhes dão de comer. E, portanto, é disto que se trata. Está bem? Ação em dobro e nada de... Não se confinem demais, né? Portanto, deixem lá. Apanhem ar. Não deixem de coisa. Está bem? Até um dia destes. Abraço, Afonso. Vemos em breve. Obrigado, Tudo bom. Obrigada, Um abraço. obrigada mais Fiquem uma bem. vez. Obrigada, Afonso.